Boa noite para quem é de boa noite, tudo bem? Sou o professor Franco Adriano, afrocentrista, e hoje vou ter o prazer de falar com o mestre Rego Júnior, que é um camarada que me surpreendeu quando eu tive o prazer de conhecê-lo. Ele é formado em letras e é um contador de histórias e que me chama a atenção. Ele é um griot. Rego Júnior, tudo bem? Como é que você está? Eu quero chamá-lo. Me dê um oi, por favor, para adicionar você. Opa, Rego Júnior, agora vai. Opa. Aê, Boa boa. noite, grande Tudo... Diego Júnior, Sim, finalmente! querido, você já está aí. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo de bom, boa noite a todos. Imenso prazer poder somar com a galera. Eu estou sempre por aí, sempre somei com a galera do Val. E é sempre muito bom. E um cafezinho, que também é africano, né? E, com certeza, né? Quem não sabe onde o café veio, ele é de origem do continente africano, da É, África, lá mais precisamente da Etiópia, né? da Etiópia. E também é engraçado que as brasileiras do café, a mais conhecida é aquela que diz que foi um pastor de ovelhas ou de cabras, uns falam, eu creio que foi de cabras por causa até mesmo do local e do clima, e viu que as cabras ficavam muito felizes e saltitantes, aí foi ver, era uma frutinha que E comia. ela pegou um por um, fez um chazinho verde, né? Que na época ainda não se tomava café torrado. Uhum. Aí Rego os árabes Júnior, foram lá, como sempre, né? Como todos eles fizeram, né? Como todos eles pegaram o nosso continente, fizeram de mercadoria, foram lá e roubaram e ainda deram o nome da planta como café arábia. Tu acredita num negócio desse? fazer. Mas Fazer o infelizmente nós quê, temos né? assimilação muito. Infelizmente, o continente africano tem esse histórico, né, de constantes invasões, de colonização, e infelizmente isso acontece, e ainda acontece, né, como historiador, Ainda, né? posso falar, acontece até hoje. Bom, Se Rego a gente Júnior, for analisar até hoje, né? Por exemplo, Angola teve sua independência em 1984, né, cara? Assim, contemporâneo da gente, né? Independência em 84, olha só. uhum, Bem pois é. pertinho, né? Então, você pode observar que até hoje na África, a guerra civil, muitos países, até hoje tem gente que tem a visão errônea que a África é um país. Não, a África não é um país, a África é um grande continente, tá? Com países com IDH que diferem um do outro, tem países muito ricos e equiparam-se inclusive a IDH da Europa e outros paupérrimos. E na verdade, né, acho que falta muito ainda de quebrar esse estereótipo, né? Porque quando a gente deduz o continente africano, as pessoas só têm essa correlação de miséria e África savana, né? Então, assim, não tem muita concepção da grandiosidade do valor para a humanidade que o continente africano tem. Uhum. Rego, eu quero que você se apresente um pouquinho. Eu não sei se você chamou você de Mestre Rego Júnior, Professor Rego Júnior, Rego Júnior. Eu chamo você de Rego pela amizade, Deixa né? eu Pela me compraria, apresentar a lógico. todos. Muitíssimo boa noite. O áudio tá bom aí para todo mundo? Tá todo mundo me ouvindo? Eu Para mim chego mais está para cá. ótimo. Tá ótimo. Então, Então, me apresentando, né? Eu sou Rego Júnior, filho de Moacir Xisto e Maria da Graça, tendo como os netos paternos Antônio e Isaura, tendo como avós maternos Mário e Yolanda. Eu tenho 48 anos, tenho como profissão, eu sou técnico em hematologia no Hospital Universitário de Brasília, porque como artista a gente precisa sobreviver, né? E eu uhum, sou contador de afro-histórias, tá? Eu me especializei, fiz pós-graduação em arte de contar histórias e eu sou voltado para essa questão da afrocontação de histórias. Eu não conto histórias de princesas brancas nem por dinheiro, nem por nada. Eu acho que a minha
da forma como eu utilizo a ferramenta de contar história, eu acho que é muito mais para inserir as minhas crianças dentro desse contexto de autoafirmação, de identidade, né? Eu trabalho exatamente dentro das periferias, com essa questão de baixo IDH, exatamente mantendo essa inter-relação com as crianças e o mundo da leitura, né? Porque hoje está tudo tão comercial, né? E os pais dessas crianças saem muito cedo de casa, saem 5, 6 horas da manhã, né? Essa criança vai para a escola, tem um contato com a literatura ou não, dependendo da escola. Os pais voltam muito tarde, cansados, e isso se prolonga durante toda a semana. Então, o meu papel quanto afro-contador de histórias é exatamente isso, é trazer essa ludicidade, esse encantamento, essa oralidade para que a criança seja inserida dentro desse contexto que é a contação de histórias. Porque tem muitas pessoas que deduzem que a gente conta historinhas, né? E muito pelo contrário, eu não trabalho com historinhas, eu trabalho com história que busca o sagrado, que busca a formação do caráter, que busca a inclusão social, que busca a autoafirmativa. Então não são historinhas, né? Para início de conversa, eu trabalho com histórias que encantam e educam. E esse sou eu, Rego Júnior, contador de afro-histórias. Eu vou citar um pouco um pesquisador que eu amo, né? Eu tenho na minha estante. Gente, a pessoa perguntou, esse aqui é estante de verdade, é livro, tá? Tá? Eu vou citar Altuna, e ele cita, logicamente, a pessoa de Rego Júnior, a figura do griot. O que são os griots? Segundo Altuna, são músicos, tocadores de instrumentos, compositores, cantores, trovadores interligados em castas, com uma responsabilidade social de repasse de conceitos primordiais, de contos, histórias, música, poesias e valores de convivência. Concorda, meu Rego Júnior? Concordo, e ainda dou só uma reforçada, porque aí a gente precisa incluir também o mestre, né, que é um dos meus mestres, que é o Rampatebá, que além de tudo isso que você já falou, os dois são contadores de histórias, poetas, músicos, tudo isso surge ali na África Ocidental, que vai marcar ali pelo Mali, por Burkina Faso, que tem um festival de contação de história lindo e maravilhoso, que inclusive eu fui convidado ano passado, mas por causa rolou a pandemia, não pude ir. Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Serra Leoa, então toda essa coisa do griot surge ali na África Ocidental. E o Amadou Rampatebá, e ele vem exatamente falar isso, porque essa palavra griot, ela surge do francês, né? Então ela abarca essa coisa muito maior, de que qualquer um que conta história, qualquer instrumento, pode ser um griot, e pode sim, né? Mas fora isso, os griots também eles se dividem em 3 categorias, que são os músicos, que são os embaixadores, genealogistas. Os músicos, né, a gente já tem como uma noção que eles tocam o corá, que eles tocam os instrumentos, eles cantam, eles animam, né? E os embaixadores... Posso cortar você um pouquinho? Posso? Como? Posso cortar você um pouquinho? Só para uma citação? Sim. Posso? Me permite? Raul Altuna fala isso, e Rome Kebaba também fala isso. Do papel da tradição oral, da oralidade, dentro do continente africano, dos povos ágrafos. Ao contrário de, ou infelizmente nós, mas apesar que nossa cultura também, temos também o repasse oral, um exemplo disso são, no caso é o repente. O repente brasileiro é uma herança também, por que não, dos contos africanos também, do repasse dos griots também. E quando eu falo de griot, eu tenho que falar do papel social dele dentro do contexto da sociedade africana. Sim, né? Você falou para mim, ele é o quê? Ele interliga tribos em momentos de conflito, de resolução. Eu pergunto, isso existe ainda? Ou... Exatamente na construção do que eu estava continuando no processo da minha fala. Então a gente tem 3 categorias de griots, né, para a gente ter um entendimento maior. Tem os músicos e tem os embaixadores, né? Esses embaixadores, eles são exatamente, servem para fazer o quê? Representar a palavra. Inclusive, em algumas tribos, como na Guiné-Bissau, por exemplo, se você está interessado em uma moça, você não chega a ela diretamente, né? Você primeiro vai ao seu griot, que é denominado embaixador,
conta a sua história, conta como isso está se processando, e o griot embaixador é que vai junto à família da moça apresentar esse pretendente. Então, esses griots embaixadores, eles têm essa representatividade, muitos deles servem ainda a presidentes, às reis, né? Então, ele tem esse domínio de intercalar uma palavra. E tem os griots genealogistas, né? Que aí a gente tem várias outras denominações. Porque lembra que a gente falou que qualquer um pode ser griot, pode tocar um instrumento e tal. Mas espera aí, deixa eu contar uma fofoca. Isso não é bem assim, não, tá? Porque, independentemente da gente ser músico, tem os genealogistas, que são aqueles lá que tem o avô, o tataravô, o bisavô, tem toda uma casta da família, ele é hereditário, por isso que aí ele não passa a ser só mais griot, ele recebe o nome de Jelly, que quer dizer sangue, ou seja, ele é um griot de sangue, então ele passa por todo um processo, né? Aí eu tenho umas certas contradições, porque Sutigui Coyetê vem nos dizer que a partir dos 7, e alguns outros pesquisadores diz que se inicia o processo de formação do griot a partir dos 21 anos e somente aos 42, olha só, são 7 anos em 3 fases. Uma fase você aprende, outra fase você ouve, outra fase você aprende a falar, ou seja, são 21 anos para se construir um griot. Por isso que assim, eu mesmo me sinto assim, meio desconfortável, né, em assumir esse título de griot, mas ao mesmo tempo eu também posso me considerar um griot, porque aí vem uma outra forma, uma outra que é mais a fundo, que são os griots tradicionalistas, né? Que aí o Rampatebá ele vem nos chamar de doma, né? Então, qualquer um que queira se iniciar e passar por um processo de estudo, ele pode se tornar um doma. Porém, ele não vai ser um jelly, ele não vai ser um griot genealogista, ele vai ser um griot músico, né? Ele vai ser um griot artístico. É isso que a pessoa cabeça pergunta para mim, professor Franco, qual a diferença de um griot para um contador de história tradicional? Então eu vou perguntar para o griot. Vamos perguntar isso para quem sabe agora. Né? Olha só, hoje em dia, né, tem até muitas pessoas que trabalham com contação de história que vão buscar recursos dentro do teatro, que eu acho super válido, eu acho que todo o processo que enriquece a nossa apresentação, porque quando a gente conta história, a gente trabalha com eu acredito, né? Então, eu já contei histórias onde uma criança pergunta: tio, é verdade que o cachorro mesmo morava na floresta? Então, epa, então foi legal. Então, veio esse acreditar, né? E aí a gente monta um cenário, né? Usa pelúcia, usa vários recursos. E os tradicionalistas, eles são tradicionais. Eles trabalham com a palavra. Para ele, a palavra é sagrada. Então, eles não se utilizam de nada. Eles só utilizam a palavra. Eles chegam numa comunidade, até porque para o griot, quanto mais você viaja, mais histórias você tem para contar, mais experiência de vida você tem para contar. E essa experiência de vida passa a ser sagrada a partir do momento que até hoje ainda há algumas tribos africanas que são ausentes de cultura escrita, né? Então, quando você não tem essa cultura escrita, né? Exatamente, são gráficas, né? Então, você tem somente a oratura, né? Então, tem alguns griots que são tradicionalistas e eles realmente batem pé e resistem mesmo a esses recursos, né? Então, eles trabalham exatamente com a palavra. E aí, por isso eles são tradicionalistas, porque ele vem de uma casta, de uma família, que é do pai, do avô, do bisavô, então ele foi preparado para isso, então ele tem esse encantamento através da palavra. Eu vou citar Rampatebá, ele fala que a relação de tradição da historicidade do continente africano se valida na transmissão do conhecimento milenar. A África, ela seria a África sem a tradição oral? Deixa eu ver hoje. Olha, tem. Assim, porque é muito maior quando a gente fala de tradição oral, a gente está falando de uma palavra que ela tem o seu fator fundamental e possui um caráter sagrado, né? Então, assim, ao mesmo tempo, essa oralidade, ela passa a ser religião, conhecimento, ciência natural.
oral, aprendizagem, história, entretenimento. Ou seja, a tradição oral não é só porque tem o griot, que ele vai ali só contar histórias. Não, não é bem isso, é muito mais profundo, né? É uma casta. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo porque é muito contemporâneo e é muito próximo de nós da periferia. Lembra aquele senhor que vende raízes, aquela banquinha de raízes lá? O raizeiro, não, o raizeiro. Exatamente, ele é um griot, porque ele sabe a folha que ele vai pegar para dor de barriga, ele sabe a folha que ele vai passar para a dor de dente, ele sabe a planta que ele vai pegar para quem está com problema no rim, ou seja, ele tem todo esse conhecimento que ele foi adquirido através da oralidade. Muitas das vezes não foi só nem por ele, porque o avô dele, olha só como tudo se intercala dentro da construção da sabedoria tradicional, né? Então, assim, não é só contar histórias. Então, todo esse elemento que adquire esse conhecimento de forma oral, sem exatamente a questão do livro físico, né? Então, todo ele faz parte dessa tradição oral. Então, aquele raizeiro que aprendeu com a avó, com o bisavô, ele é, sim, um griot contemporâneo, porque ele sabe toda aquela ciência, né? Que aí eu fico muito puto, porque o capitalismo, né, e chega e diz, olha, você não pode comprar folha de guaco para curar a gripe do seu filho, porque farmacologicamente aquela proporção não é ideal. Mas espera aí, olha, eu estou te vendendo agora aqui o mel xarope de guaco, porque ele possui 0,30% cientificamente comprovado que essa denominação e essa quantidades aqui é o suficiente para o seu filho ficar curado. Balela, balela. Todo mundo sabe que um chazinho de guaco com 4, 5 folhinhas resolve um problema de gripe. Né? Então, assim, a gente é cada vez mais apagado dentro da nossa cultura, dentro da nossa tradição, porque se não fosse eficaz, com certeza a indústria não iria produzir o xarope de guaco. Né? E assim, e cada vez mais a gente vai sendo deixado para trás, acreditando nessas falácias, né? Desses sofistas que estão por aí, que inclusive o sofista mostra o poder, né? E é exatamente isso. Estou me segurando para falar aqui, viu? A gente está aqui no bate-papo mesmo para falar. Cadê todo mundo? Eu quero ver quem está aqui. Além de Cezinho, cadê? Inclusive, eu quero citar aqui meus amigos, meus irmãos do Bloco 4 Home Black, a Luanda, a Cezinha, né, a Érica, toda a galera está aqui, o pessoal do coletivo, do Consciência Coletiva, meu grupo de. Eu esqueci agora. Podcast. Inconsciente Coletivo. Inconsciente Positivo. Eu quero também mandar um abraço para todo mundo que está entrando agora. E como estou com o griot aqui, gente, eu vou abusar do griot. Eu quero que nosso querido griot conte histórias para nós agora, faça um papel, uma apresentação. Eu vou contar uma história que eu gosto muito, 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 muito. E a história diz assim: há muito tempo atrás, no continente africano, uma aldeia se preparava para receber energia elétrica. Sim, nessa aldeia não havia energia elétrica. Foi feita uma festa, uma reunião imensa. Todos estavam encantados para essa chegada da energia elétrica. Foi uma festa, todos se reuniram. Quando foi 6 horas da tarde, deu-se a luz. Não mais ficariam nas trevas e muito menos naquelas lamparinas. Todos estavam reunidos para alegrar, para se deliciar com a novidade da energia elétrica. No dia seguinte, sabe o que aconteceu? Chegou um vendedor com uma TV deste tamanho embaixo do braço e foi logo dizendo para vocês: olha, eu trouxe uma maravilha para vocês, muito maior do que os griots que vocês aqui têm na aldeia, porque aqui vocês podem assistir de tudo, vocês vão ter lazer, entretenimento, vão assistir novela, vão assistir comercial, vai ter música, vai ter tudo, vocês não vão mais precisar do griot. Toda a comunidade se reuniu diante daquela fortuna que o vendedor cobrava para uma televisão. Compraram a televisão, instalaram em praça pública. No primeiro dia, toda a aldeia foi para a praça assistir Big Brother, assistir novela, assistir jornal, assistir TV Cultura, assistir tudo que passava na televisão. Eles ficaram encantados porque viam aquelas pessoas naquele tubo de imagem deste tamanho e todo santo dia
era a mesma coisa. O vendedor, então, ficou muito feliz. Lógico, tinha vendido uma TV para aquela aldeia. Com certeza, cada um queria uma televisão para si. Passaram-se 10, 15, 20, 30 dias. Lá pelos 25, já não era mais tantas pessoas assim reunidas para assistir aquela televisão. Logo, o vendedor chegou com umas caixas imensas, trazendo várias e várias televisões, a fim de vender uma para cada um. O vendedor, então, ficou assim: olha, eu trouxe para vocês televisões, a gente pode comprar, vocês podem me pagar em suaves prestações, podem levar para casa. Agora a aldeia já tem energia, cada um pode assistir TV no conforto da sua casa. Um velho sábio se levantou, ele era o griot daquela aldeia, e disse assim: ora, como você pode ver, não há mais aquela aglomeração de pessoas aqui, muito impactada com aquela novidade. Você pode levar, inclusive, levar de volta a TV que você nos vendeu. Nós não precisamos de TV. Nós temos os nossos próprios contadores, nós temos os nossos griots que contam as nossas histórias e as nossas vidas. Esse é um conto tradicional que eu trago lá de Angola para vocês aqui esta noite. Eu amo esse conto, eu acho assim que é um... riqueza, que riqueza. Eu vou falar, eu já tive o prazer de falar com um griot aqui, né? Mesmo que ele goste que utilize o termo griot, mas ele é um griot. Ele é um griot. Eu acho que é exatamente isso, né? Porque quando a gente trabalha com histórias, né, em algumas oficinas que eu faço, quando eu chego as pessoas ficam com aquela cara assim: mas eu não sei contar histórias, eu não consigo gravar uma história. E a primeira coisa que eu faço: você tem filho? Tenho. Me conte a história desse seu filho até o nascimento. Então, assim, todo mundo tem uma história para contar, né? Independentemente de ser ela literária, de ser de tradição oral ou não, todo mundo, na sua vivência, tem uma história para contar. Então, quem não gosta de contar uma fofoquinha, né? Do bairro, da vida dos outros, do colega? Rapaz, eu nem te conto, tu sabe? Aquela filha aquela minha vizinha, ela saiu sem máscara e foi contaminada. Toda rua tem uma griot, né? Não durou 3 dias e morreu. Todo mundo. Todo mundo conta uma história. Inclusive, eu gosto muito de falar isso. As culturas de nação, né, a matriz religiosa de nação do Brasil, elas têm um repasse muito poderoso de oralidade. Né? Seja nas canções, alguns antropólogos falam de 300 a 800 canções, e, no caso, a sacerdotisa e o sacerdote têm que saber de cor. Né? Imagine isso. Em Yorubá ainda, as lendas em Yorubá, eu já fico assim, meu Deus, eu para lembrar às vezes de umas lendas, eu tenho que puxar pela memória. Imagine isso, né? Ou o exercício da oralidade muito forte. Apenas recentemente... Já que a gente está entrando nessas lendas, eu posso pedir a permissão em contar mais uma? À vontade, aqui o tempo é seu. Eu gosto dessa história também porque ela surge como a coisa inicial, né, do universo, que me arrebata muito, que é a história de Nanamburuque. E a história começa assim. Há muito tempo atrás, quando Olorum resolveu criar o mundo, ele deu a Oxalá a missão de povoar a Terra. Oxalá teria que povoar a Terra com seres humanos, mas Oxalá ficou tão preocupado como que ele iria construir este ser humano. Ele teve uma ideia, ele construiu com A. Mas o homem não se formou e se foi. Construiu com madeira, mas não deu certo. Ficou feio pra danar. Construiu de pedra, mas o homem ficou muito duro. Construiu de fogo e o homem se foi. Tentou construir de azeite, tentou construir de vinho, tentou construir de diversas vezes e nada. Nanamburuku, que estava só a observar, foi até o fundo do rio, onde era a sua morada, pegou um punhado de terra e deu. Ele então esperou esta lama secar, ela virou barro,
Ele construiu a forma e semelhança do ser humano. Oloro, então, deu um sopro, o homem criou vida, e todos os orixás foram capazes de incluir e povoar o homem na terra. Mas tem um detalhe: todos um dia terão que morrer, porque Nanamburuque deu no começo e ela cobra a matéria no final. Sou de Nanã, eu, sou de Nanã, eu, sou de Nanã, eu, sou de Nanã, eu. Obrigadíssimo pela oportunidade. E eu quero, o pessoal está aqui aplaudindo aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu instrumento aqui, né, da marimba. É uma calimba, esse instrumento. Ele é um instrumento para marimba, né? É calimba, né? Esse aqui, por exemplo, é do Mali, né? Então ele é diatônica, então ele tem sete cordas e ele é tocado sempre do maior para o menor, né? Então ele tem essa coisa. E também tem um outro que é quase que com a mesma estrutura, só que ele é redondo. Ele é de Burkina Faso, se não me engano. Ele não tem essa estrutura aqui, ele é todo redondo e tocado assim também. Ele é praticamente com esses ferros maiores, né? Acho que é maaca, uma coisa assim. Então essa aqui é uma calimba. Um detalhe que eu já vi que muitas calimbas, ou marimbas, eu chamo de calimba, que acho que é o termo mais aceitável, são esse metal, gente, às vezes é feito de quê? De pedaços de metal retirados de guarda-chuvas. Eu já tive a oportunidade de ver né? Guarda-chuva, desmonta o guarda-chuva e usa as varetas como instrumento de percussão. É um instrumento de percussão também. E batem, né? E assim, esse instrumento de percussão, né? Também eu gosto muito de citar, voltando novamente aos griots, porque também tem a casta do griots que trabalham com ferramentas, né? Então, muitos dos instrumentos, até hoje, modernos, né? O arado, a roda, o moinho, todos esses instrumentos são instrumentos produzidos e criados originais africanos, tá? Porque os africanos eram que detinham, sim, essa tradição de fundir o ferro, né, de construir os seus instrumentos, inclusive os seus próprios instrumentos de tortura, tá? Que fique bem claro isso, eram exatamente eles que dominavam toda essa técnica de fundição do ferro. Então, todos esses instrumentos, né, agrícolas que existiam no período colonial eram instrumentos produzidos pelos negros escravizados, tá? Vamos deixar isso bem claro. Vamos agora, você puxou essa questão do negro agora, vamos entrar em algumas questões mais polêmicas, digamos assim. Há um preconceito ainda com a figura da historicidade negra nas escolas, do papel do griot. Você já encontrou alguma resistência? Você deve ter diversas histórias quanto a isso. Pode falar conosco quanto a isso? O que você acha? Olha, tem sim, tá? São bastantes, né? Então, assim, principalmente, né, o meu trabalho, ele também tem essa coisa voltada para as escolas, né? Que infelizmente a maioria só me chamam, e muitas das vezes para querer fazer de graça, né? Que é exatamente no dia 23 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Acho que é o único momento que eles acham que a gente trabalha com a questão da cultura africana. Né? Exato, como é que é. E a gente passa, sim, por vários preconceitos, né? Eu trabalho com afrocontação de histórias, então eu trabalho com a história do meu povo, eu trabalho com as histórias negras, as histórias princesas negras, onde as minhas crianças podem ser inseridas, em várias escolas. Em várias escolas, o que eu ouço nós não queremos histórias que falem de orixás. Nós não queremos histórias que trabalham com isso. Ainda tem esse detalhe. Não tem nem isso, né? Então, assim, quando eu ouço um racismo estrutural desse, né, a primeira coisa que eu faço é levantar a cabeça
para olhar para a diretora e atrás dela, na escola laica, está sempre o crucifixo, né? Então, assim, a gente já começa a perceber que tem alguma coisa errada dentro desse racismo estrutural, quando a gente bate o olho lá em cima e tem um crucifixo, nada contra, eu só acho que tem que ser laico, né? Acho que nem crucifixo deveria ter. Eu também Então, concordo com isso. e a gente se depara, sim, com muitos preconceitos, né? Não só como contador de história, como pessoas, né? Porque a gente tem aí o mais recente empate aí, né? Da mídia social, foi o cabelo de um participante de um programa de TV, né? E onde as pessoas acham que nós ainda temos que aceitar isso de forma tranquila, porque é mimimi. Eu não acho que é mimimi, eu acho que é um racismo recreativo, tá? Né, onde a gente não pode mais aceitar esse tipo de conduta, e há sim muita resistência, muito preconceito, né, mas assim, e aí é o que eu penso, né, acho que se a gente não está alicerçado dentro de argumentos, a gente baixa a cabeça e diz assim, obrigado, né, e não dá mais para isso, não dá mais, né. Dentro desse contexto, né, gente, nós conversamos muito em off, nós dois aqui hoje. E foi muito. Deu vontade de falar muito tempo, né, Rego? E nós estamos citando isso, esse aqui, escapismo estrutural. Por exemplo, nós temos uma deusa fenícia, de sobrenome, de nome grego, que é Diana, que é a Mulher Maravilha, uma super-heroína. Nós temos o deus do trovão, Thor, que é nórdico, e são aceitos na sociedade, né, como exemplo de heroísmo. Mas nós temos também nossos equiparativos na cultura iorubá. Imagina você colocar isso em um contexto heróico cinematográfico. Gente, ia ser uma polêmica, não é? Eu estou falando o quê? De Ogum e Ansan. Não é um exemplo disso. Sim, mas aí ele passa por todo um processo, né, de embranquecimento, onde a gente, inclusive, temos que, né, para termos uma concepção de leitor, a gente tem que ler a mitologia nórdica, a gente tem que ler a filosofia grega, a mitologia romana, mas, peraí, cadê a mitologia africana? Quem se dedica? Quem vai buscar? Né? Então, assim, é muito complicado. É o eurocentrismo, né? É exatamente isso, porque se você não está atualizado, entre aspas, dentro desse conceito, você não sabe o que é Tó, o que é Rodin, o que é Orim, você está por fora. Nossa, você não sabe? Não, eu não sei desse sentido, mas eu sei mais um pouquinho da cultura africana. Ah, mas vai para lá com esses demônios, né? Então, tem exatamente isso, né? Que são coisas completamente díspares, porque a gente não está trabalhando com questão do Deus superior, a gente está trabalhando com elementos que são terrenos, que são energias, né? A gente está trabalhando com a energia do vento, com a energia do fogo, com a energia da mata, com a energia da água, com a energia do oceano. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Para que fique bem claro, quem está ouvindo aí a gente, que é evangélico, que é católico, Deus é o Todo-Poderoso e está lá em cima. Inclusive, ele foi até trazido para dentro da nossa religião, que é a Umbanda, né? Brasileiramente falando, que é a junção de tudo isso, né? Então, assim, dentro da Umbanda a gente tem todos esses conceitos da católica com o africano, né? Então, assim, são coisas que ninguém quer superar ninguém, o Deus que está lá em cima é o todo sagrado e o nosso é aqui em cima, não mexam com o nosso, que o nosso é sagrado. Não, inclusive, eu posso citar isso, né, Rico? O pessoal até se admira. Eu sou protestante evangélico, né? E eu agradeço muito sobre isso, né? Eu fui muito bem recebido no bloco Room Black, as amizades, né? O pai Wagner é meu amigo pessoal, ele é pessoal desde criança. As pessoas admiram porque, mano, eu sou pesquisador, sou um historiador e pesquisador, né? Eu trabalho com essa questão da historicidade do negro, do africanismo, da afrocentricidade. E, gente, é uma coisa que eu falo, né? A questão de fé, ela não pode limitar você, a sua visão de fé. E a minha visão de fé, nossa visão de fé não pode nos limitar, e há um conhecimento, há laicidade dentro da educação. Eu acho maravilhoso isso. Quando eu vejo uma pessoa rica como você, que tem um repasse do conhecimento, e ele não se limita a uma questão apenas estrutural, cultural, eu acho maravilhoso isso. Eu acho que você se torna uma pessoa mais rica. Né? Porque eu acredito muito, sabe, que o meu papel quanto artista e arte educador, que sou como contador, não só como contador, como poeta também, né? Que eu tenho um livro lançado, o meu primeiro livro das palavras, eu acho que a gente tem uma missão, né? Porque a partir do momento que eu me descobri
artista e periférico, que eu vou fazer com isso? Ah, eu vou contar, eu vou falar poesia, eu vou lançar um livro e vou me sentir o tal. Eu acho que não é isso. Eu acho que o interessante é a gente fazer desse fazer artístico, é a gente plantar uma semente, sabe? É a gente despertar esse conhecimento em alguma outra criança, em alguma outra pessoa. Porque eu acho que quando a gente consegue isso, quando a gente consegue atingir a alma e o despertar da consciência de uma pessoa, eu acho que a gente cumpre com o nosso papel artístico e é só fazer, a gente não precisa ter ego, a gente não precisa ter nada, a gente apenas faz que o reconhecimento vem, né? O reconhecimento, essa questão do ego, né? Essa questão do ego é nada. Acho que o importante é a gente focar o que a gente quer com essa ferramenta, o que você, quanto professor, quer dentro de sala de aula, qual o teu papel quanto professor para uma classe, né? É bitolar, é despertar a consciência, é trazer esse aluno para dentro de uma aula onde ele possa se sentir confortável. É exatamente isso. Se a gente não tiver essa missão, não receber mesmo com forças, eu digo forças mesmo, né? Forças vitais, porque são forças que a gente tem que ter no dia a dia, porque senão a gente não consegue, porque é tudo muito fechado, né? É fechado a questão do fazer, é fechado a questão do buscar, a questão do estudar, tudo é muito fechado. Então, se a gente não for cada dia abrindo uma porta, abrindo outra porta, a gente não chega a lugar nenhum. E esse é o meu papel quanto artista. É o nosso papel, né? A arte ela não serve para ser coerente, porque eu sou artista, né? Agora é a hora do beijo, viu? Da hora do beijinho, como diz o outro. Eu quero mandar um abraço pro Mestre Jackson, né, do Olodum. Um abraço, mestre, seja bem-vindo, boa noite. Ruiter, Cezinha, professora Márcia, lá da terra do Djavan, abraço para você, minha irmã, tá? Zenaide também, abraço. E Luanda tá mandando um beijo especial pra gente, viu, Luanda? Luanda do Rum Black. Obrigado, Luanda. Rapaz, aqui mandando um cheiro também. Tô falando que o negócio aqui, rapaz, é bruto. Tá? Então, você vê aqui, né? Aqui é a nossa audiência de elite. Nossa audiência é a audiência de elite. E, inclusive, eu sempre falo isso, né? Eu gosto de citar. A tradição, a oralidade no Brasil e na África é uma questão forte até hoje. Você falou uma coisa que demora muito para se formar um griot. Né? O griot ele se demora para formar. Porque é uma coisa que eu acho linda no continente africano, na cultura africana, na cultura asiática, a valorização das cãs brancas, dos cabelos brancos. O ancião tem um valor muito grande. Né? A pessoa, quanto mais ela tem uma historicidade, ela tem uma história para contar, mais valorizada dentro do contexto de sociedade. Eu acho assim que a velhice, quando nós compreendemos o papel, eu gosto de ter velhice, né? Da nossa melhor idade, da nossa experiência, nossa vivência. Nós temos um papel, nós descobrimos o nosso papel, né? Eu falo assim, olha, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver saúde, eu quero continuar estudando. Eu terminar a faculdade, começar outro, mestrado, começar outro. Eu sou desse jeito, né? Percebe-se. Quem sabe eu chegarei... Uma fala que é do sacerdote, pegar aqui minha colinha, tá? Que é de um sacerdote... É um sacerdote Bidi... O nome é bem difícil, tá? Bidi Colocoro. Um sacerdote que ele diz assim: a fala é devidamente exata. Convém ser exato com ela. A língua que falsifica a palavra vicia o sangue daquele que mente. Essa fala está aqui nesse livro, que é um super recomendo, tá? Que é um livro de filosofia africana de Ney Lopes, assim, de facílimo entendimento, um livro muito gostoso de se ler e traz essa... olha que peso que tem, né? A língua que falseia a palavra vicia o sangue daquele que mente. Né? Então, assim, quando a gente para refletir sobre que fala é essa, né, a gente vê quão sagrado é a palavra na tradição oral. Né?
Então, assim, aquele que mente, né, que é pego na mentira, ele deixa de exercer um trabalho que ele construiu durante 21 anos. Né? Ou seja, assim, quão sagrado é esse poder da palavra, né? É, 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 essa palavra que não se perde, até mesmo, né? E aí, trazendo para cá, né, para o Ocidente, quando a academia, entre aspas, né, porque essa academia também ela é muito restrita, né, ela só vai buscar os cânones, né, então, assim, ela, quando discrimina aquela região que não tem grafia, né, que essa região passa a ser inferiorizada porque ela não tem uma norma culta para seguir, não tem uma gramática, não tem um registro histórico impresso, né, e aí tem alguns pesquisadores que vêm trabalhar essa questão exatamente disso, né? Porque aí não é mais literatura de tradição oral, porque o que está aqui nesse livro, ele é literatura porque ele está impresso, mas o que eu estou dizendo é literatura porque ele está sendo falado. Então ele surge uma outra designação, não chega a ser nem neologismo, né? Que é o termo oratura, que muitos estudiosos vêm dizer que, por mais que essa tradição oral hoje em dia já esteja impressa, por exemplo, nesse livro, que é um livro de contação de histórias, ou neste outro livro aqui, que vem trabalhar com a questão das contações de história de Angola, por mais que eu tenha acesso a esse material impresso, ainda assim, esse impresso não chega próximo da fidelidade do que é essa história, porque ele não tem cara, ele não tem voz, ele não tem sensibilidade, ele não tem expressão, ele não tem reações daquela história ao ser contada. Então ele passa a ser apenas uma coisa... Hã? Vou pegar um gancho nisso aí. É uma coisa que eu falo muito, né? Eu estava conversando com uns amigos, né? Porque o que chama atenção no contador, e principalmente no nosso contexto aqui, o griot, é a entonação da história. Ele passa a emoção, ele passa uma dramaticidade. Nós vivemos em tempos atípicos, por exemplo, a tecnologia veio para agregar, mas também para dificultar. Por quê? Eu falo muito, o WhatsApp, o Facebook, as mídias, elas são frias. Às vezes a pessoa faz um texto para a gente, você fala, tudo bem, ok? Às vezes, pensa assim, não, mas ele foi tão frio comigo, né? Uma grosseria, não, às vezes porque ali é frio. O WhatsApp, os vídeos são frios, a gente fala assim, beleza. Aí, às vezes, a esposa briga com o marido, você foi fria comigo. O amigo fala, pô, cara, você foi tão rígido comigo. Não, mas eu só falei que estava tudo bem. Não, mas você vai falar assim comigo? E se torna uma coisa assim, são mídias frias. Né? Querendo ou não, eu falei isso na roda de amigos, isso foi ano passado, e eu falei, gente, temos que tomar cuidado porque essas mídias são frias. E às vezes a pessoa fica magoada, fica triste, há uma citação, porque a gente, você quis dizer que eu tenho? Não, às vezes eu só falei, mas é uma joinha, né? Às vezes um recado para se dizer E olhe lá, né? E olhe lá, né, pô? Aí nós pensamos, no grupo de professores que eu faço parte, né? Eu sou sócio educador, é comum o camarada mandar um texto e você ficar só assim, ó. Porque professor já fala, assim, professor, todo mundo pode falar, cara. Pô, peraí, cadê a leitura crítica, né? Isso não é um texto de fruição para dar só um joinha, né? Parei, eu fiz um texto de vocês, né? Eu fiz um texto de vocês. Porque às vezes no dia a dia a gente está sem tempo, tá um corre, isso até, né? Ainda mais, eu não sei você, mas eu estou em home office desde março do ano passado. Então, o meu trabalho dobrou, porque você senta aqui, você não para. É o dia todo, né? E às vezes você tem que sentar e parar. E aí, como é que é? Então, nós temos todo esse projeto de falar. E o griot, ele tem essa capacidade de passar emoção, porque a mídia não passa. Às vezes então, aí, quando você resgata, né? Que eu ainda acho uma outra coisa que está muito na moda, né? Que isso me irrita profundamente, né? Eu sou o griot, eu vou resgatar essa contação a história da cobra e da lagarta. Caramba, cara pálida, você não está resgatando nada. Você está apenas recontando, ela não acabou. Ela está aí há milhares e milhares de anos, passado de séculos em séculos. Não é resgate, é um reconto. Não tem essa história de
de resgatar. Não tem nada disso, você está apenas recontando, né? Recontando de uma forma muito mais diferenciada, porque está aqui, ó, está impresso, não tem as mesmas características, não tem as mesmas nuances do que é você ouvir o contar. Porque é essa palavra que vai direto ao coração, e é essa ligação que é a magia da contação de história, né? Que é exatamente através dessa contação de histórias é onde a gente vai colocar valores morais, sim, onde a gente vai ter o arquétipo do coelho, que é o espertalhão, onde a gente vai ter o arquétipo da tartaruga, que é inteligente, onde a gente vai ter o arquétipo do sapo, que é o invejoso, onde a gente vai ter o arquétipo da cigarra, que gosta devagar, que não quer saber de trabalho, onde a gente vai ter o arquétipo da coruja, que é a sabedoria. Ela está cheia de arquétipos, Jung fala isso, né? Cheia de arquétipos. Sim. As figuras, a gente que fala que sabe de arquétipo, são figuras que elas expressam um sentimento da psique que você é. Por exemplo, os signos, por exemplo, são arquétipos do temperamento, O Schopenhauer também fala personalidade. Assim, né? O Schopenhauer ele vai trabalhar essa questão exatamente isso, né? Essa questão do humanismo, como essa percepção de escolha que você trabalha, né? Onde, o que você quer representar, o que você quer ser dentro de si mesmo. Então, por mais que você queira ou não, você acaba sendo uma representatividade do que você é. Então, essa é a sua escolha, né? Então, você acaba traçando indiretamente dentro do seu juízo de valor, você vai traçar o seu arquétipo, não adianta. Mas isso é o Rego Júnior, isso é a fala do Rego Júnior, isso é o estilo do Rego Júnior. Então, você tem ali uma retratação que você mesmo se constrói, né? E eu me amarro pra caramba nisso. Gente, inclusive, né, eu vou falar aqui, o Bloco Rumblex, estamos com o nosso projeto, a campanha Alimente a Arte Rumblex. Alimente a Arte Rumblex, ela é um projeto que, eu digo eu porque eu faço parte do contexto do Rumblex. Né? Nós temos artistas que foram abandonados. Os artistas foram abandonados. Né? Infelizmente, eu sou artista também, eu sou músico, só que graças a Deus, né, assim como o Rego, nós não somos apenas artistas, vivemos da arte. Né? Precisa sobreviver, né? Gostaria de poder viver só da minha arte, né? Mas é muito difícil. Eu tenho uma banda, gente, né? Banda de rock. Um crioulo com banda de rock. O pessoal fala, o Negão com banda de eu tenho uma banda de rock, sou vocalista da banda. Só que todos trabalham, têm uma sua profissão secular. São policiais, são empresários, professores da minha parte. Todos ali têm a sua formação, trabalham de outras áreas. Mas nem todos, às vezes, nem todos têm essa oportunidade. Tem artistas que vivem exclusivamente da música. Eu tive a oportunidade de ver aqui em casa eu tenho acesso à TV Bahia, lá de Salvador. No pré-carnaval, fizeram protestos dos artistas e as equipes que estão paradas no carnaval. A gente pensa que apenas a figura da cantora, do cantor, do trio que vai tocar no carnaval. Mas tem equipe por trás, tem sonoplastas, tem o mecânico que faz a manutenção do teu elétrico. Toda estrutura, gente. O artista está parado. Então, nós precisamos desses parceiros. Né? Alimente a Arte Rumblex. Se você quiser entrar em contato conosco, nos ajude quanto a isso. Tá? E eu fico feliz porque quando eu converso com um artista, uma pessoa que trabalha com arte, com você, nós sabemos da realidade. Você, às vezes, combinar um preço, a pessoa, não, mas eu quero contar essa história, para quê? Não ajuda nem, às vezes, nem combustível. Eu já passei por isso, de sair para dar uma entrevista, nem uma rádio, nem combustível me deram. Né? Eu falei, poxa. Né, é por isso que eu colo com o Cezinha, com a Luanda, com a galera toda aí do Val, porque eu acho que é exatamente isso, né? Eu acredito muito nessa força coletiva, né? Que por mais que a gente queira fazer um trabalho voluntário, que isso para mim é de extrema relevância, né? Lógico que a gente também tem os custos, né? Por mais que seja um trabalho voluntário, para você que recebe, para mim não é, porque eu tenho um custo de uma gasolina que está praticamente R$6, né? Eu tenho um custo de uma gasolina, eu tenho um custo de lavar um figurino, eu tenho um custo de ensaiar. Hoje também né, que a gente se prepara. Né? Se a gente for avaliar, hoje eu passei o dia inteiro tentando traçar um roteiro que não funcionou coisíssima nenhuma, que a gente pegou outro conceito, outra estrutura, mas a gente se prepara também, né? Eu deixo isso aqui claro para quem está nos ouvindo, né? Vamos valorizar sim o artista, né?
Porque o que para você é de graça, para mim não é, porque a gente tem um custo, a gente tem um custo mínimo, né? Então, como eu sempre costumo dizer, desde toda a vida que a Luanda me chamou, sempre foi nesse esquema, Rego, olha aqui, pelo menos a gasolina, pô, super salva, porque isso dá também uma rotatividade e não pesa para ninguém, né? Porque a gente tem esse deslocamento, né, querendo ou não, é ida e é volta, é um lanche, é uma água, é uma coisa. Na verdade, o que é de graça para você, para mim sair por R$ 50. Né? Que se a gente for botar na ponta do eu posso falar isso, né? A Luanda, né? Que é a inclusive, figura da CUFA, a Secretaria Única das Favelas, né? Sempre, às vezes, pergunta, meu irmão, tá precisando de alguma coisa? Não, tô de boa. Tô de boa, ela tem essa preocupação. Ela tem essa preocupação. Às vezes eu parei até de incomodar, porque todo dia eu ligava para ela, viu, gente? Eu sou aquele cara chato. E eu sou muito disso, saca? Eu sou muito mesmo dessa guerrilha, né? Eu acho que onde o poder público se ausenta, eu acho que a gente tem que tomar de conta, sim. Eu acho que a gente tem que se juntar, fazer a força, né? Tornar essa coisa do que eu sou porque nós somos, né? Esse Ubuntu, trazer esse Ubuntu para a realidade, porque tem um discurso, é muito bonitinho, né? Ter o discurso, ter o conhecimento, ter a fala, ter o domínio do convencimento é muito lindo e maravilhoso, mas na prática esse exercício é completamente oposto. Então, esse trabalho de guerrilha, e eu não falo só, né, aí do Val, com a Luanda, com a questão do Cezinha, eu falo isso com a galera do Guará, eu falo isso com a galera do Planaltina, eu falo isso com a galera do Sol Nascente, onde a gente de fato ocupa, porque a gente precisa ocupar esse espaço, a gente precisa ocupar esse espaço público que é nosso, sim. Se ele é público, ele é nosso, então a gente precisa, sim, desses aparelhamentos públicos, né? Da gente se movimentar, da gente estar aqui reunido hoje, mesmo que online. Eu gostaria muito de poder estar aí junto para poder fazer isso, para estar perto de todo mundo, mas infelizmente o momento não é propício. Então, se a gente não exerce esse nosso direito de exercer esse poder público, e a gente não faz, porque o poder público se ausenta. Né? Então, assim, quando a gente se junta para fazer, e aí acontece mesmo, acontece. Gente, as pessoas olham assim, eu até conversando com dois amigos músicos também, de outras bandas, e nós estávamos conversando sobre isso. As pessoas acham assim, que música é músico, né? O artista é só glamour. Não, é glamour, é os russos de você, é palco, tá. Mas, gente, quebra a corda de violão de baixo, quem tem que comprar? Quem paga as horas do estúdio? Né? Eu vou contar uma história aqui. Eu fiz com Cezinha e Luanda uma vez. Chego lá, eu tô sem bateria de violão, violão sem bateria. Eu e meu irmão César, né, meu amigo, falei, não, Franco, eu acho que eu vou dar um jeito de comprar essa bateria. E com uma amizade muito grande ali. Eu falei, cara, porque ele sabia das dificuldades. São pessoas que você sabe dificuldades do dia a dia. Eu falei, opa, acabou a bateria no violão. Ah, faltou um cabo. A gente corre e empresta. O músico, os artistas entendem isso. Você sabe o que eu tô falando. E não somos valorizados. Se você pede, eu quero uma ajuda primeiro no cachê, já está se achando. Está se achando. Gente, então é algo que nós precisamos fazer, reflexão. Valorize o seu artista, valorize o artista. Eu sou muito crítico em relação a isso tudo, né? Assim, como eu falei, eu gosto muito dessa coisa do nós fazermos, né? Da gente ter, que eu digo aí, é cultura de guerrilha, e aí eu me dou mesmo, eu me entrego, eu vou e faço, né? E às vezes, muitas das vezes, eu até mesmo vou por minha conta do meu bolso. Eu sei muito filtrar isso, porque se eu for dar ouvido e acatar as dezenas de pedidos de escolas públicas que me chamam para fazer apresentação, eu vou trabalhar para me apresentar, né? E aí não compensa, porque indiretamente você está fazendo um trabalho onde a diretora A, B, C e D está tendo os louros de um trabalho que você não está sendo sequer valorizado, né? Então, assim, eu tenho muito essa filtragem, saber o que é um voluntário onde eu estou sendo explorado, né, e um trabalho voluntário onde eu estou somando. Eu sei muito diferenciar isso tudo. Eu tenho um amigo que é baterista, vou citar o nome da banda que ele tocava, questões de etiqueta, lógico, de ética, mas ele saiu da banda, ele ficou muito tempo, a banda de renome do underground brasileiro, nos anos 80 ainda. Eu falei, fulano, por que você saiu da banda? Ele, bicho, eu só queria pagar a gente de cerveja. Ia tocar, não, você deu um monte de cerveja para vocês tocarem a noite toda. E ele trabalha, ele tem família.
Aí ele falou, Franco, não estava dando para mim, cara. Eu tocar só por causa de cerveja é complicado. Eu falei, poxa, eu tivesse o caso, é difícil. Às vezes a banda tem que brigar para ganhar o cachê, o artista. Então, gente, você traz essa realidade desse debate aqui agora, mas nós vivenciamos no dia a dia. Meus filhos querem ser músicos, para gente, tem um plano B. Estudem, façam, preparem-se para um plano B na vida de vocês, porque viver de música só, a sua arte é complicado no Brasil. É complicado. Vamos ser um pouquinho desse assunto. Eu não posso, aliás, eu nem tenho muito do que reclamar, porque antes da pandemia, por exemplo, em 2018, eu rodei o país inteiro, né? Um país inteiro, né? Eu fiz 8 estados através de via editais, né? A gente se sente maravilhoso, né? A gente chega no aeroporto, tem plaquinha, a gente vai, né? Tem um hotel, e aí leva a gente para comer num lugar bacana, dá um cachê bacanérrimo, né? Então, assim, eu fiz isso tudo durante 2018, eu fiz 8 estados, né? Representando o Distrito Federal. Tem uma outra coisa que eu também gosto muito de alertar, que geralmente quando a gente sai, né? Eu sou periférico, então eu sou negro periférico, então eu honro estar na periferia, portanto, eu não sou Brasília, eu sou Distrito Federal, né? Então, eu sei, é uma das coisas que eu costumo muito exigir nas minhas apresentações não, eu não sou de Brasília. Todo mundo, quando chega, você veio de Brasília? Eu falei, não sou de Brasília, não tenho um apartamento de 1 milhão, eu sou periferia, eu sou Ceilândia, eu sou Distrito Federal. Então, eu acho que a partir do momento quando a gente vai para outro estado e a gente não tem essa identidade, a gente apaga essa identidade. Então, assim, sem barrismo nenhum, né? É apenas a minha questão geográfica. Eu me identifico e assumo. Eu sou perifa, portanto, eu sou Distrito Federal. Eu não sou Brasília. Então, isso fica muito bem claro. Eu acho que aí eu dou evidência em dizer que eu sou de Ceilândia, em dizer que eu sou periferia, né? Então, eu acho que isso também é uma somatória que eu venho trazendo isso já com muito tempo na minha bagagem, nas minhas histórias, porque eu acho que... Eu parei outro dia para dizer, mas toda vida que eu vou, as pessoas só acham que eu sou de Brasília. Mas eu não moro nas Açuas a Norte, Lago Sul, Lago Norte. Eu sou periferião. Eu estou a 25 quilômetros de tudo isso, né? Então, assim, acho que quando a gente começa a respeitar, inclusive, o nosso local, a nossa origem, né? Então a gente passa a ter muito mais consciência do que a gente quer, do que a gente está falando. Rego, mestre Rego. Obrigado. Eu não vou. Não, ainda tem mais história, a gente contei uma história só. Não. O tempo está acabando. Eu quero muito agradecer a sua figura. Conseguimos virar o nosso programa técnico. Não! Gente que não estava ouvindo no começo. Então deixa eu só dar uma reforçada aqui para a galera, tá? Assim, que eu queria trazer, e assim, vou dar só uma passada. Gente, você que quer iniciar na arte de contar histórias, é importante que a gente estude esse livro, Raízes Brasileiras, né? Do querido Sérgio Buarque de Holanda, que a gente passe por esse livro, Culturas da Fundação Palmares, que você vai falar dentro de sala de aula, que a gente busque esse livro. Mas isso é louco? Isso Sherazade, sim, porque aqui também está o princípio de toda a contação de história que surgiu aí desse lado branco, mas ela também está aqui e é importante. A gente tem que a magia de contar histórias, a arte de encantar com histórias. Esse aqui é fundamental, o educador criativo, e a gente vai passar por esse que eu já mostrei aqui, né, que é a filosofia africana, e aí tem um compilado aqui de todo o continente africano, que dá para ver bacana, né? Angola tem, o Brasil tem, aqui a minha querida Madu Costa, histórias para contar, africana, tá dando para ver aí, né, gente? Né? Então a gente tem aqui a Revoltas do Caranguejo, Amores em África, que é esse livro aqui maravilhoso, Nina África, tá? Caminhos de África. Então a gente tem todos esses livros, esse aqui que é inclusive PDFs aí bacaníssimos, e a gente tem esse aqui também que é Histórias de Luanda. Então a gente tem todo esse material. Infelizmente, nem todos eles estão aí em todas as livrarias, mas a gente tem que fazer essa garimpagem. Quer começar a contar? Todo mundo é capaz de contar a sua, contar a nossa, contar a história do nosso povo. Então,
É isso aí, vamos se conscientizar, sim, do nosso papel na sociedade, enquanto negro, enquanto pobre, enquanto periférico, o que a gente quer, para onde a gente vai, e que rumo a gente quer seguir, o que a gente faz com esse poder artístico que a gente tem. Então é isso, eu agradeço Rego, demais a todos, grato pelo chamado, grato Beck, um axé a todos, que o Oxalá fique conosco. Acabou? Espera aí um pouquinho. Me dê considerações finais. Onde o Rego quer estar Acabou? ano que vem? Ano que vem? Então, tchau. Não, peraí, Rego. Pera um pouquinho. Acabou. Pergunta aqui. Acabou. Ah, Rego. acabou. Oi, acabou? Tá me ouvindo, não? Eu não tô mais nem ouvindo. Acabou o som. Gente, perdemos o Rego aqui. Um dia que encerra. Eu agradecer aqui. Rego, tá me ouvindo? Acho que o Rego não tá me ouvindo. Não, pelo outro lá. Isso. O Rego não tá me ouvindo, gente. Rego, tá me ouvindo? Então, falou. Então, tchau. Rego. Mas ele tá aqui Tchau, ao lado, viu? moça. Posso falar contigo hoje? Eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Ele não tá me ouvindo, gente. Eu quero agradecer a todos. Rego Júnior, agradeço a você por estar conosco.